Fala galera, Felipe Persigo aqui, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre a Ethereum, sobre a alta do preço da Ethereum nesses últimos dias e trazer aqui alguns dados, alguns estudos para saber até onde ela pode ir no próximo ciclo. Se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever e se você já é inscrito, deixa aquele joinha para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Mas vamos ao que interessa, bora pro nosso vídeo. Ethereum subiu, tá próximo aí de 1.900 dólares, logo deve passar os 2.000 dólares. E o que fez a Ethereum subir nesses últimos dias, ao contrário do Bitcoin que já tinha subido muito, ela subiu com menos força. Quero trazer aqui alguns dados aqueles que eu trago bastante para os meus alunos, nos relatórios semanais que a gente tem como estudo, aonde a Ethereum no último mês ela se tornou uma moeda inflacionada, né? Uma moeda que emitiu mais do que queimou, do que gastou em emissão de taxas. O que isso significa no final do dia? Depois da atualização da Ethereum, nós tivemos uma melhoria colocada na rede, aonde nós tínhamos a queima das taxas. Como assim a queima das taxas? Houve uma atualização no protocolo, onde parte das moedas, né, a rede toda, deixou de ser Proof of Work, foi para Proof of Stake, e aí implementaram uma outra atualização também, que parte daquelas moedas que fossem gastas como queima de combustível, vamos assim dizer, né, o chamado gas, para as transações, parte dessas taxas seriam queimadas. E isso fez com que a moeda, era inflacionária, ela passou a ser deflacionária ao longo do tempo. Nada melhor do que isso, do que mostrar um gráfico para vocês, né? A gente tem aqui no Ultrasound Money, basicamente um dado que é muito importante. O quanto foi queimado com essas taxas que eu comentei e o quanto foi emitido. Então foram emitidos 16.395 Ethereums e foram queimados 17.548. Então significa que a gente está em deflação, está menos 1.153 Ethereums em circulação. Isso diminui o supply total do Ethereum, que está aqui embaixo, e isso torna a moeda mais escassa. Isso faz com que a moeda existente no mercado tenha uma alta de preço por conta disso. Se a gente fosse simular aqui como Proof of Work, né, ou seja, como prova de esforço, o que era antes, nós teríamos basicamente emitidos 77.000 Ethereums, ao contrário de menos 1.153 Ethereums. E isso aqui foi o que trouxe principalmente o fato do Ethereum ter subido nesses últimos dias, né? A gente sabe que, por exemplo, a inflação no Bitcoin anual ela é X e aqui no Ethereum ela é variável, ela tanto para cima quanto para baixo. E isso aqui nos mostra que ela pode se tornar uma grande moeda em termos de escassez, e isso vai fazer com que provavelmente o preço suba cada vez mais. Tá? Então aqui a gente consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo, até em outros dados aqui que eu vou trazer, mas a parte mais interessante aqui, aqui a gente já consegue ver mais ou menos como é que era e como é que se tornou. Aqui tinha o pico em setembro de 2022, a partir disso começou a então se tornar deflacionário o Ethereum e uma série de outras coisas, tá? A gente pode ver que os maiores queimadores em taxas, que seriam a Uniswap, transferências, né, a própria Tether Stablecoin e aqui outras. Então a gente pode ver que de fato a Uniswap ela lidera a queima de Ethereum aí pelo menos nos 7 dias. Por quê? Porque é muita taxa, é muita conversão, uma série de coisas. Se a gente vai nos últimos 30 dias, a gente pode ver aqui que também ela liderou a queima juntamente com as transferências de Ethereum, tá? Se a gente for ver aqui em outros momentos, a gente pode ver que desde que começou, 2 anos aqui praticamente, a gente já tem aqui uma queima média de 3 Ethereums por minuto. A gente pode ver que os NFTs também foram responsáveis por boa parte da queima, principalmente por conta da alta que teve, né, dos NFTs. E aqui a gente consegue ter uma noção como está tudo isso, tá? Então isso aqui é muito bacana para a gente poder tornar o Ethereum deflacionário. E quanto mais nós tivermos de queda aqui, melhor vai ser. A gente pode ver aqui, desde setembro
né, 400 dias, então um ano mais ou menos, o Ethereum ele começou sendo inflacionário, aí ele veio novembro, dezembro, janeiro estava ainda, e aí ele começou a cair, ó, uma queda brusca, tá? Teve uma queda brusca aqui até mais ou menos mês passado, tá? Ó, setembro, e aí a partir de setembro ele teve uma inflação um pouco alta, tá? Ele saiu aqui de 300 mil queimadas para 260, mais ou menos. Então isso aqui mostra o quê? Que teve um acréscimo de emissão e agora ele já voltou de novo a cair, tá? Então, no meu ponto de vista, o que fez o Ethereum não subir nesse último mês, 45 dias, foi o fato dele ter emitido mais Ethereums do que de fato ter queimado. E isso gerou uma inflação no Ethereum e quando você emite novas moedas, por mais que exista injeção de capital, essa injeção é diluída na quantidade das moedas que existem em circulação e isso faz com que o preço não suba. Então, se nós tivermos hoje a mesma quantidade de market cap, que é a capitalização de mercado, quanto de dinheiro tem injetado em Ethereum, mas nós tivermos uma inflação de Ethereum, ou seja, mais Ethereum sendo emitido, provavelmente o preço por unidade venha a cair, porque nós estamos aumentando o supply, nós estamos aumentando a quantidade de Ethereums em circulação. Por isso que o controle da emissão ela é muito importante e por isso que tornar essa emissão deflacionária ela é ainda mais importante. Porque quando nós temos deflação, nós temos menos emissão de Ethereums, consequentemente o preço por unidade tende a subir. E é isso que está acontecendo agora no Ethereum, por isso que ele voltou a reagir, né? Se a gente abre aqui, por exemplo, o CoinMarketCap, a gente vai conseguir ver que o Ethereum, ele reagiu aqui nesses últimos tempos, né? Tá aqui, ó, 1.896 dólares nesse momento. Se a gente for ver nos últimos 7 dias, uma alta de 5%. Mas se a gente pega aqui, ó, no último mês ele até saiu aqui, ó, de novembro, ele desceu, ó, novembro, dezembro, né? Então novembro, dezembro. Setembro e outubro, né? Então ele tá aqui, ó, ele ficou meio paradão. E aí ele volta a reagir ali finalzinho de outubro, né? Então, ó, outubro vai, sobe, agora em novembro ele tá aqui em cima. A gente pode ver que ele voltou, ó, a subir desde o dia 3 de novembro até agora, ele deu uma boa subida aí, poucos dias, né? Então, isso aqui é interessante pra gente ter ideia, tá? Se a gente pega aqui, ó, um mês que ele foi deflacionário, ele ficou, bem miado, não mexeu, depois deu uma estabilizada, voltou a subir, aí também ficou inflação, deflação, e agora que se tornou deflacionário novamente voltou a subir, tá? Quando a gente pega o gráfico total do Ethereum, e a gente pega aqui, por exemplo, 2017, né? O Ethereum sai de 50 dólares, bate aqui seus 1.400 dólares, depois ele volta a cair lá para casa dos 100, 200 dólares. No último ciclo ele chegou a atingir 4.800 dólares, né? Atingiu uma mínima aqui de uns 800 dólares mais ou menos, e agora está na casa aí dos 2.000 dólares, né? Isso aqui é bem interessante a gente ver, porque tem espaço para o Bitcoin subir. Se a gente pega aqui, ó, no gráfico Ethereum USD, vamos pegar aqui da Binance. Ó, Ethereum USD a gente vê que ele está em um patamar interessante, vou colocar no gráfico de um dia. Aqui no gráfico de um dia ele deu uma boa recuperada, como a gente pode ver, né? Então chegou a atingir aqui 1.500 nessa parte, aqui embaixo 1.000 e aqui embaixo em algum momento 880. Só que ele está em uma parte muito importante, que se a gente for olhar aqui anteriormente, ele chegou a ter vários toques nessas linhas e ele devolveu. Então, no meu ponto de vista, o Ethereum ele pode vir buscar esse ano ainda aqui os 2.000 dólares, tentar romper, né, novamente, e caso ele consiga, a gente teria aí um caminho meio que livre, vamos assim dizer, até mais ou menos uns 2.500 e aí, consequentemente, patamares ainda mais elevados, né? Não acredito que o Bitcoin deva chegar a uns 2.700, 2.800 esse ano, mas romper os 2.000 e ficar entre os 2.000 aqui e 2.500, eu acho amplamente possível, tá? Até quero saber de vocês aí, se vocês acham que eu estou viajando, não estou viajando, ou se faz sentido. E se a gente for olhar aí em termos históricos, olha o preço, olha o Ethereum, o comportamento dele que ele fez no passado, né?
Olha que loucura. Ele deu uma boa subida, caiu. Deu uma boa subida, caiu. Deu uma boa subida, caiu. E agora ele tem tudo para voltar a subir. Eu realmente acho que o Ethereum ele pode vir aqui alcançar a marca dos 10, 15 mil dólares, tá? E aí, obviamente, ele vai depois, posteriormente, fazer alguns movimentos, tá? Então, eu realmente acho que ele pode chegar aqui a uns 15 mil dólares no próximo ciclo. 10 mil dólares seria, assim, eu acho bem possível. 15 mil num hypezinho, tá? E aí depois ele deve cair ali, ficar lateralizado, né? É um padrão de mercado, não tô aqui chutando até quanto ele vai, nem nada disso, mas existe um padrão de alta lateralização, queda, né? Ciclos de mercado, algo que eu ensino bastante, e você tem que saber surfar tudo isso. Não só como o Ethereum, existem diversas outras criptomoedas aí no mundo das criptos que a gente tem que ter na nossa carteira. Inclusive tem uma divisão bem interessante de carteira, até estou colocando aqui na tela para você, onde eu gosto de segmentar com DeFi, com dApps, com stablecoins, parachains, especulação, DeFi, NFT, diversos projetos para que eu possa no próximo ciclo ter uma carteira que me multiplique 10 vezes. É isso que eu gosto muito de falar, é o que eu ensino, por exemplo, na carteira milionária, é o que eu ensino no meu plano cripto, que inclusive vai estar em Black Friday agora na quarta-feira, onde vai ter um desconto especial e você vai ter direito à gravação de um evento presencial que eu vou estar fazendo que custa R$ 1.500 e tudo isso você vai conseguir ter um desconto especial. Então se você quiser participar da Black Friday, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar lá no site, dar uma olhada. É totalmente diferente do que você já viu. Relatório semanal, carteira recomendada semanal, análise gráfica semanal, vídeo de análise gráfica também semanal, aporte que eu faço toda semana, 140 aulas, conteúdos exclusivos, convidados, uma série de outras coisas. Então se você quiser conhecer o meu plano cripto, tá na descrição desse vídeo. E eu quero saber de você, até quanto você acha que o Ethereum pode chegar no próximo ciclo e se você entendeu esse lance da deflação, inflação e como isso impacta no preço do Ethereum. Me comenta aqui que eu quero saber a sua opinião.